Então, pessoal, boa tarde para vocês, né? Meu nome é Marconi, eu sou bibliotecário e eu faço parte do setor de comunicação e biblioteca da ASEMP. Então, a gente está fazendo essa live aqui para fechar o mês de setembro, né? O Setembro Amarelo, e o tema de hoje está diretamente ligado a isso. Nós vamos falar de saúde emocional, dos cuidados e como superar eventuais obstáculos. Então, para isso, a gente convida mais uma vez uma profissional de excelência, que é a Paquisa Araújo, né? Ela é psicóloga da ASEMP. Então, eu passo a palavra para você, Paquisa. Boa tarde. Boa tarde, Marconi. Boa tarde a todos os nossos queridos associados, funcionários. Que ótimo que vocês estão participando. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, né? A família ASEMP, a nossa casa virtual, porque são tantas atividades agora de maneira online, mas estamos próximos, né? Dessa forma, a gente está conseguindo chegar aí pertinho de vários associados. E o nosso grande objetivo é levar realmente um bom conteúdo para todos vocês. Eu sou Paquisa Araújo, psicóloga da ASEMP. Eu estou na ASEMP há 18 anos. Eu sou psicóloga clínica, especializada em saúde do trabalhador, neuropsicologia, programação neurolinguística e muitos cursos, né? Porque todos nós temos que estudar tanto, em constante estudo. Também eu dedico meu tempo e os meus estudos para a área da psicologia positiva, saúde da mulher, saúde da família, e é com muito prazer que hoje eu estou aqui participando dessa live e quero partilhar com vocês um tema muito nobre, muito importante, que é a nossa saúde emocional, a nossa saúde psicológica. Então, nós vamos conversar um pouco sobre os cuidados, os processos preventivos, as formas de tratamento, todo esse processo de superação, para quem já passou ou ainda está passando por um momento delicado, de algum adoecimento emocional, as informações também tendem a ajudar, tendem a ofertar esse colo e ofertar também recursos para vocês reagirem, lutarem pela vida. E muito bem lembrado aqui pelo Marconi, realmente é o Setembro Amarelo, é o setembro de luz, é o setembro de esperança, de valorização à vida. Então, essa é a nossa mensagem principal. Estamos em um momento, né, de muitas provações, mas é tão importante acreditar na vida, é tão importante acreditar no hoje, no amanhã. Então, nós vamos partilhar aqui sobre vida, sobre esperança. Novamente, sejam todos bem-vindos, pessoal. Ô, Paquisa, sensacional, como sempre. Eu vou começar fazendo algumas perguntas, pessoal. Vocês também podem ficar à vontade para comentar aí no comentário, no chat do YouTube. E se quiser mandar alguma pergunta, no final a gente vai abrir para as perguntas também. Vocês já podem ir mandando, que eu vou separar aqui. A primeira pergunta: qual a importância, Paquisa, do papel da psicologia na atualidade? Nossa, a psicologia é uma obra caçula aqui dentro do Brasil, né? Mas desde quando chegou, vem sendo um grande e importante canal de ajuda para o nosso país, para as famílias, para as pessoas. A psicologia sempre teve a sua importância nas famílias, nas escolas, historicamente dizendo, nesses últimos 50, 60 anos que tem essa atuação aqui no Brasil, eu percebo que ela vem sendo um grande meio para entender e estudar o comportamento humano, a mente humana, o desenvolvimento das nossas emoções, o estudo também sobre a qualidade de vida, o estudo sobre o autodesenvolvimento, a inteligência emocional. Então, a psicologia é um grande canal para todos esses estudos, certo? E, atualmente, né, Marconi, tudo que nós estamos vivendo de pandemia, todo esse processo de quarentena, a psicologia vem sendo um importante instrumento para nos ajudar, né, para fortalecer o nosso emocional, para a gente lidar com tantas adversidades. Então, hoje a psicologia, ela oferta aí um caminho de evolução, um caminho de amadurecimento, de crescimento pessoal. E a demanda aumentou muito agora, nesse período, né? Nós iniciamos essa fase aí de quarentena, foi em março, então, a partir do finalzinho de março, início de abril, houve uma grande procura dos associados, do público em geral,
para o serviço da psicologia. E por quê? Porque o nosso emocional está sendo muito testado. Nós estamos vivenciando também uma série de lutos, porque nós perdemos a nossa, de certa forma, né? Nós perdemos aí toda uma liberdade de ir e vir, nós perdemos provisoriamente essa coisa do lazer, da descontração, de sair, de reunir com as pessoas, desse contato, né, desse contato com os amigos, com a família, e esse tipo de convivência é um alimento para o nosso coração, um alimento para a nossa alma. Ver a nossa família, ver os nossos amigos, estar com os colegas de trabalho, poder ir num restaurante, tomar um café da manhã numa padaria, tudo isso, de certa forma, nos foi tirado, certo? Foi necessário, né, essa pausa, mas tudo isso é um luto que vivemos. Então, a psicologia ela foi muito acionada nesse período, porque realmente aprender a lidar com tudo isso, aprender a resgatar a importância do simples, né? Teve um primeiro texto que eu fiz até para as nossas redes sociais, falando sobre, o título era De Volta ao Lar, e eu convidando as pessoas a observarem que esse momento de quarentena era um momento, já que envolvia tantos sacrifícios, a gente também poderia ver um outro lado, não só o de sacrifícios, mas era um momento de voltar o nosso olhar para a nossa casa interior, né, para a nossa casa estrutural, o nosso ninho, para a nossa família, para os nossos principais ali, amigos, e ver como nós estávamos lidando com tudo isso, né, a falta que todos eles nos fazem, né, reaprender realmente o valor do simples, reaprender sobre a importância ali da convivência, a importância do amor da família. Então, sem sombra de dúvidas, a psicologia é um importante canal, sim. E todos devem sim procurar, né? Mais à frente nós vamos falar sobre isso. Assim como as pessoas procuram um check-up, um médico, procuram uma atividade física, que tem grande valor as duas áreas, é importante também esse olhar para a saúde emocional. E o psicólogo, ele vai fazer esse trabalho, ele vai convidar o paciente a fazer uma faxina interior, uma reorganização das emoções, uma revisão ali da sua vida. Quais são as prioridades? Qual a minha responsabilidade em cima das minhas queixas? Como eu quero revolucionar minha vida? Como anda a minha gestão do tempo? Como anda a minha gestão das emoções? E esses questionamentos, Marconi, é muito mais fácil a gente fazer dentro de um consultório do que no dia a dia, porque no dia a dia é muito corrido, demanda de trabalho, casa, família. Então, no consultório, a gente tem ali aquela pausa e aquele contexto, né, aquele clima, aquele ritual de falar de si, de falar daquilo que vem incomodando, que vem adoecendo, e também trabalhar os fatores que nos fortalecem, né? Então, é um espaço muito de uma riqueza emocional, assim, fantástica. Eu falo que depois que a gente faz terapia, a gente liga o radar, nunca mais desliga o radar. A gente começa a perceber, a ler melhor a vida, o mundo, o nosso corpo, os nossos sintomas, o nosso emocional. Então, o Brasil ainda tem muitos preconceitos, né, da área envolvendo a saúde mental, a saúde emocional, envolvendo a psiquiatria, a psicologia, e os diversos outros preconceitos que em outras lives nós tivemos a oportunidade de conversar, e é necessário, sim, é importantíssimo derrubarmos esse preconceito, porque quem faz terapia é um sujeito que merece respeito, porque ele está priorizando a sua saúde emocional, então já é um primeiro passo de muita inteligência, de amor próprio, a pessoa tinha que ser parabenizada. E eu sempre conto um exemplo, né, uma vez no elevador da ASEMP, uma associada me abordou, queria me conhecer, falou assim, nossa, você trabalha com psicologia? Nossa, é cansativo demais, você trabalha com problemas, adoecimentos. Eu falei, não, houve algum engano, né? Eu trabalho com esperança, com amor, com renovação de vidas. Os pacientes que chegam são pessoas super dignas, que merecem todo o nosso apoio, todo o nosso acolhimento, porque finalmente elas priorizaram a sua saúde emocional e querem reconstruir as vidas, querem recomeçar.
Então, a gente trabalha a todo momento com muita esperança. Ótimo, isso aí, Paquisa. A terapia, quem precisa de terapia, né? Às vezes, que você falou que tem ainda muito preconceito, mas eu acho que todo mundo precisa de terapia de certa forma, né? Se não tem a necessidade, mas é uma coisa que pode agregar muito à vida. Isso com certeza, certeza. Sim. E Eu hoje já nós fiz terapia temos índio. tratamentos. Ah, ótimo. E você disse algo importantíssimo. Todos são convidados a um processo terapêutico. Nós temos um público que procura a área da psicologia porque querem se prevenir, querem trabalhar, fazer um processo terapêutico preventivo, certo? Ou seja, eles estão bem, estão saudáveis, não têm graves sintomas, não têm nenhuma questão de adoecimento, nenhuma patologia, mas querem fazer uma releitura da vida, querem se prevenir mais, querem fortalecer, querem se blindar um pouquinho mais. Existe um outro grupo que já apresenta alguns sintomas, alguns adoecimentos leves e moderados, e existe um outro grupo que já estão muito adoecidos e que precisam de um apoio, sim, terapêutico, com uma intensidade ainda maior, e todos são bem-vindos. Todos esses grupos merecem muito respeito, e o trabalho é um trabalho muito rico, porque, afinal de contas, nós vamos falar sobre emoções, sobre comportamento humano, sobre vida, sobre esperança, sobre retratações, sobre tristeza, alegria, trauma, recomeços, enfim, né? A prosa é muito rica, é muito valiosa dentro de um consultório. Isso. Ótimo, Paquisa. Eu vou passar para a próxima pergunta já. Vão mandando pergunta aí, pessoal, que eu estou de olho, tá? Eu estou anotando aqui e logo mais a gente vai fazer as perguntas. Qual a importância do papel... Não, esse foi o que eu fiz, desculpa. Como saber se o emocional está abalado e quais providências tomar? Sim. Olha, para a gente se perceber, primeiro passo, eu acho que o mais difícil é isso, porque nesse ritmo tão acelerado de vida, tão voraz, né, nesse ritmo tão intenso de obrigações, de correria de vida, de trabalho, das multitarefas que o ser humano acaba assumindo, dar essa pausa e se perceber, trabalhar consciência corporal, trabalhar consciência emocional, é o primeiro desafio, pessoal. Então, eu gosto muito do termo pausa. Eu aprendi que a pausa é um momento tão gentil com a gente, é um momento tão nobre, né? Porque nessa pausa eu vou fazer um raio-x daquilo que eu estou sentindo, de como eu estou me sentindo. Esse é o primeiro passo, eu desacelerar um pouco, não estou dizendo de parar tudo para fazer uma análise pessoal, não é possível fazer isso, mas desacelerar, às vezes no momento de uma pequena pausa antes de dormir, no banho, ali terminando uma atividade que dá para fazer de maneira mais pausada, começar a se perceber, né? Começar a se perceber como anda o meu emocional, o que o meu corpo está me dizendo, o que eu estou sentindo, por que eu estou tão desanimada, tristonha, mal-humorada, por que meu organismo está tão estranho, né? O meu corpo está num constante enjoo, um constante cansaço. São tantos os sintomas, Marconi, mas os principais que tanto eu e vários outros especialistas mencionam, até em artigos de maior confiança, né? Artigos bem produzidos, tem alguns sintomas que são clássicos, pessoal. Primeiro, cansaço, um cansaço que não se explica. A pessoa às vezes consegue ter uma boa noite de sono e ainda assim acorda exausta, é uma exaustão. A fadiga, ela é um primeiro adoecimento que abre caminho para várias outras patologias. Então, as pessoas que apresentam irritabilidade, muito cansaço, alteração no sono, alteração no apetite, alteração no humor, certo? Começa a desenvolver sintomas que até então eram desconhecidos, um constante enjoo, um constante mal-estar, um descontentamento, uma tristeza, uma apatia, são sintomas que merecem, sim, ter uma maior observação e tomar providências, né? Então, o nosso emocional, ele vai sinalizar, nós precisamos ser bons ouvintes para entender os sinais da nossa mente e do nosso corpo, certo? E a partir daí,
nós devemos tomar as providências. Mais à frente eu vou falar um pouco sobre isso. Quais são as providências, né? Então, é claro que há momentos que nós estamos mais tristes, se a gente presenciar um acidente de trânsito, se perdermos alguém da família, se recebermos uma notícia muito triste, é natural, é reacional ficarmos mais tristes, mais abatidos, correto? Mas, passados-se algumas horas ou dias, é natural também que a gente volte a uma rotina de produção, de produtividade, de alegria, de convivência com as pessoas. Quando esses sintomas ultrapassam essa barreira, ou seja, esses sintomas permanecem, vão se agravando, aí sim é hora de prestarmos atenção, darmos essa pausa, fazermos essa leitura que eu disse no início, que é fundamental. A gente tem que se conhecer, né, Marconi? A gente precisa fazer esse mapeamento das emoções. Quem eu sou, o que eu estou sentindo, por que eu estou, nesse momento, apresentando esses sintomas, e a partir daí, ter humildade. Eu falo que a psicologia me ensina muito a ter humildade. A gente precisa perceber, a gente precisa buscar apoio, precisa buscar ali uma rede de confiança para nos ofertar colo e nos auxiliar a procurar os devidos tratamentos, né? E lembrando, pessoal, que assim, nenhuma vida é perfeita, nenhum paciente é perfeito, nenhum profissional da saúde, nenhum psicólogo, inclusive eu sou perfeita. Todos nós temos os nossos acertos e erros, mas existe uma intenção muito nobre, né, da nossa parte, eu psicóloga, de auxiliar, de ser canal de ajuda ali para o meu paciente, certo? Nós vamos fazer intervenções muito preciosas, fazer um plano de cuidados para cada paciente, de maneira muito respeitosa. Nós não vamos invadir, direcionar a vida de nenhum paciente. Claro que o paciente ele tem que estar com o coração aberto, tem que desejar, tem que ter essa humildade para receber ali as intervenções, para não fazer tantas interpretações errôneas, né? Repassar isso para a família, olha, eu estou no tratamento, está sendo muito bom, mas repassar de uma maneira também bacana, para que a família entenda que a psicologia é um canal de ajuda, não ao contrário, né? Porque se a gente já começa a repassar para a família, por exemplo, hoje eu fui na terapia, aconteceu isso, eu aumento mais um ponto e mais um ponto, as outras pessoas podem interpretar de maneira muito errada. E o objetivo hoje da área da saúde, da psicologia, da área da saúde das emoções, é ser canal de ajuda, é fazer intervenções para que esse sujeito saia desse lugar de sofrimento, de vítima, de refém e reaja, sabe? Que ele possa recomeçar. Ótimo, legal. Só fazer um comentário aqui que o José Almir mandou aqui, Claro. saudade de tomar um café na padaria. Ô Zé, eu tô com vontade eu também. Eu tô com saudade até de pegar o ônibus lotado, pra falar a verdade, viu? Só uma observação aqui, Marconi. Os meus filhos, a gente tinha um hábito de uma vez na semana tomarmos um lanche da tarde na padaria, no final da aula deles. Então, para eu explicar para o meu filho mais velho que não era possível irmos até a padaria próxima da nossa casa, os funcionários até me conheciam. A Paquizá vai querer o iogurte? Vai querer aqui esse biscoito de polvilho? Porque são coisas sempre, que os meus filhos gostam. É o de sempre. E foi muito difícil. Então, os meus filhos, eles tiveram de fazer uma elaboração, porque foi uma perda para eles. Então, assim, de maneira muito atenta e cuidadosa, eu busco as coisas nessa padaria que vem tendo um cuidado maior com seus clientes, com os produtos, eu chego, pego as coisas dessa padaria, faço a higienização, e uma vez na semana eu monto aqui um piquenique. Então, aquele piquenique que era fora de casa, eu trouxe para dentro de casa, porque as nossas crianças também estão sentindo muito. E, pelo menos para mim, enquanto mãe, psicóloga, eu acredito que a saúde emocional das nossas crianças é algo, assim, prioridade. As aulas são importantes, as aulas online, vale aqui mandar um abraço para toda a equipe de professores, tanto para a rede municipal, rede do estado, rede particular, muitos estão se empenhando muito em ajudar os alunos, mas a gente precisa lembrar que a saúde emocional, esse dia a dia de dentro de casa, o carinho, o amor, o aconchego, o brincar, o pôr limite, o corrigir também, que é um mix, tudo isso é muito importante também. Mas eu também tenho um
carinho muito grande pelas padarias de Belo Horizonte, viu? Confesso que eu também estou com saudade. É isso aí. Para criança é ainda mais difícil, né, lidar com essa situação. Para a gente já é difícil. Sim, Eu vou para a sim, próxima pergunta aqui, claro. sobre a importância de entender e tratar os sintomas, e como o emocional pode afetar o nosso corpo. Nossa, ótima pergunta mesmo. Primeiro, os sintomas, pessoal, é como se fosse um enigma. Um enigma. Ou decifra-me, ou te devoro. O sintoma é isso. O sintoma, ele vem sinalizando que algo está acontecendo. O sintoma, ele vem manifestando que algo dentro de nós teve ali um baque. Vem dizendo de um descontentamento, vem dizendo de um ritmo estranho dentro da gente, vem revelando. O sintoma é muito revelador, vai revelar a dor, literalmente. Então, quando eu disse na primeira pergunta de trabalharmos essa consciência de prestar atenção em nós mesmos, é importantíssimo, porque às vezes a gente pode ignorar um sintoma, né? E esse sintoma, ele vai se repetir. Enquanto não matarmos a charada, ele vai se repetir e vai se gravando. Da mesma forma que se uma gripe não for devidamente cuidada, pode virar uma pneumonia e ser muito mais sério. Então, o sintoma também dentro da psicologia, analiticamente dizendo, é algo que vem revelando tantas coisas, que merece tanto o nosso olhar atento, o nosso olhar ali mais íntimo mesmo, mais delicado, para entendermos o que a nossa mente, o que o nosso corpo está gritando. Então, a gente deve analisar esses sintomas. Então, às vezes, os pacientes têm queixas muito de enxaqueca, têm queixas muito de distúrbios gastrointestinais, tem queixa de insônia, né? Tem queixa de irritabilidade. Tudo isso são sintomas, né? Esse sintoma, ele pode ter um eixo mais emocional. Estou angustiada, estou nervosa, estou descontente, estou angustiada, brava, mal-humorada, e tem os sintomas que vai repercutir mais no físico. Nossa, estou com enxaqueca, estou com a garganta doendo, estou com sono totalmente desequilibrado, estou com distúrbios gastrointestinais, estou com dores musculares muito fortes. A gente também vai ter que fazer uma releitura muito intensa disso, né? E perceber esses sintomas é você começar a desenvolver uma autopercepção e amor próprio. Porque quando eu me olho, quando eu me percebo, eu começo a dar uma importância para a minha existência. Quando eu ignoro esses sintomas, quando eu me desprezo, quando eu acho que a dor do outro é maior, né? A dor do outro vem em primeiro lugar, mas a minha dor eu ponho debaixo do tapete, né? O nosso dia a dia, nós enfrentamos muitas coisas que às vezes nós temos de nos silenciarmos. Então, assim, eu, enquanto figura da mulher, né, as mulheres sofrem muitos preconceitos, muitos, por estética, né, por cor, por profissão, entende? Tem sempre um dedo apontado ali para a mulher. Então, assim, essas mulheres que sofrem muito esses tipos de preconceitos, estou dando um exemplo, ok? Elas, às vezes, não conseguem reagir, elas não conseguem lutar, elas não conseguem extravasar, né, externalizar aquele sentimento. Então, elas acabam internalizando aquela dor, aquele preconceito, aquele julgamento, certo? Hoje nós vivemos num contexto que o mundo, o senso comum, quer nos impor padrões. Padrão de beleza, padrão de corpo, padrão de cabelo, padrão de profissão, padrão financeiro, né? E na realidade a gente tem que valorizar, a gente tem que celebrar as nossas conquistas, cada um escolheu a sua carreira, cada um tem o seu corpo, tem a sua beleza, são belezas diferentes, né? Como a minha querida mãe sempre falava comigo, com minhas primas, com minha irmã, cada uma com a sua beleza, cada um com o seu corpo, cada um com o seu talento, né? E muitas dessas mulheres que ainda não têm recursos psicológicos suficientes para poder guerrear, para poder se defender, para poder falar sobre isso, elas acabam internalizando. Por isso que o quadro
de fibromialgia, ele está presente, estatisticamente dizendo, em um alto índice, muito mais no grupo das mulheres, entende? Então, é o que a gente chama na psicologia de somatização. Aquilo que o meu emocional não deu conta de externalizar, é o famoso engolir sapos, né? Eu acabo internalizando e fazendo dentro de mim uma panela de pressão, entende? E essa explicação é muito para a gente entender o sintoma, porque às vezes essas pessoas, e vou estender aqui o meu exemplo também, às vezes um homem que está passando por um processo de desemprego e é muito julgado pela sociedade, a vida também é muito dura também com os homens, a forma, né, de ser homem hoje no mundo é de uma maneira muito bruta, e a gente precisa trabalhar isso, né? Nós temos aí, que bom que você está fazendo a live comigo, que você vem representando o homem evoluído, moderno, que tem o traço, sim, do feminino, da sensibilidade, então isso é louvável, né? Um abraço para todos os homens aí da equipe ASEMP, da família ASEMP, que são homens muito dignos. Então, os homens também têm uma forma de sentir essas dores da vida e de processá-las de uma maneira diferente, né? Por isso que, às vezes, quando o homem adoece, ele adoece de uma maneira muito grave, porque ele ainda tem mais dificuldade de externalizar isso, porque a vida, nossa, se um homem falar que está numa crise existencial, é perigoso o mundo julgar, condená-lo, chamá-lo de fraco. Ah, com certeza, eu já ouvi coisa do tipo. Pois é. Que a gente tem que dar conta de tudo, assim, né, e tal, aquela coisa. E quem tem que dar conta de tudo, gente? Quem tem que dar conta de tudo? Né? A gente até tenta, né? Os traços aí dos perfeccionistas, a gente até tenta, mas é uma doce ilusão, né? Então, receber apoio, pedir ajuda, ofertar ajuda, porque a vida, gente, é uma roda gigante. Hoje eu estou aqui doando, partilhando, amanhã eu estou aprendendo, depois de amanhã eu estou socorrendo, depois de amanhã eu estou sendo socorrida, e essa é a beleza da vida. Não existe ninguém melhor que esteja tão acima, né? Nós estamos aí em um patamar onde nós vamos servir, ser servidos, amparar, ser amparados, amar, perdoar, né? Então, a leitura que nós precisamos fazer dos sintomas é entender que o sintoma ele também vem para poder nos alertar de que a nossa caminhada tem algo errado, que nós estamos nos traindo. A gente adoece muito quando a gente se trai, quando a gente trai as nossas verdades, entende? Se algo é importante para mim, se algo é ali fundamental, eu começo a negar, eu começo a boicotar, eu começo a não me cuidar, eu começo a negligenciar a minha própria vida, as minhas próprias questões, claro que meu organismo emocional vai produzir sintomas, que é um grito. O sintoma é um grito. E esse grito precisa ser ouvido, precisa ser tratado, precisa ser amparado, porque senão o nosso corpo, o nosso emocional vai berrar, vai gritar por muito tempo. Então, não vamos ser omissos. Nós podemos e devemos nos cuidar. Hoje tem vários canais de ajuda, mais para frente eu vou falar um pouco sobre isso também, né? Nós temos aí importantes áreas juntamente com a psicologia, que são ferramentas extraordinárias para nos ajudar, né? E a importância desse autocuidado, de se entender, de não negligenciar, de não sermos omissos, de buscar, sim, por apoio, é importantíssima. Boa. Só vou dar boa tarde para todo mundo que foi chegando depois, eu acabei me esquecendo que o número de visualizações aumentou bastante. Então, desculpa, pessoal, que o papo tá bom aqui, boa tarde para todo mundo. Eu vou passar para a próxima pergunta. Boa tarde, pessoal. Isso aí. Sejam bem-vindos, tá? Nós já estamos aqui no decorrer aqui da live, mas quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Ainda temos outras perguntas, mais à frente, momentos aí para partilharmos, né? Para vocês também perguntarem, tá bom? Isso. Vocês fiquem à vontade para já mandar as perguntas, se quiserem, que mais para o final a gente vai ler. Agora, Paquis, fale, por favor, sobre os gatilhos mentais positivos e negativos no contexto da saúde mental. Um importante tema também, gente, gatilhos aí mentais, né?
E complementando, acho que tem muito a ver com essa última pergunta sobre os sintomas, de estarmos atentos aos sintomas, da mesma forma que nós precisamos estar atentos ao que a nossa mente, ao que o nosso corpo ali está produzindo, tentando nos dizer, a gente também precisa ficar atentos aos gatilhos, aos estímulos externos, que todos esses estímulos externos que vivemos de forma positiva ou negativa têm um impacto sobre as nossas vidas, certo? E nos provoca ali uma reação, uma sensação, uma emoção, um comportamento. Esses são os gatilhos, são os estímulos externos. Então, por exemplo, os estímulos, os gatilhos negativos. Quais são os gatilhos negativos? Que vale muito a pena a gente aprender, a gente descobrir quais são esses gatilhos negativos na minha vida, para eu fortalecer ali o meu emocional, para eu não cair numa cilada. Porque esse gatilho negativo, ele vai provocar em mim uma reação tão ruim, tão devastadora, que eu posso iniciar uma crise emocional, e se eu não tratar devidamente, eu posso ter um adoecimento mesmo, uma patologia mental, certo? Então, vou dar um exemplo. Um gatilho positivo. Um gatilho positivo quando você, por exemplo, está participando de um grande projeto e aquele trabalho que você apresentou, a sua chefia gosta, vê o quanto é importante, te elogia, reconhece, você vê o seu trabalho ali sendo produzido, sendo reconhecido, e a todo momento que alguém fala sobre trabalho e você vê ali aquele trabalho acontecer, ele é um gatilho muito positivo para você, porque é um estímulo externo, é algo que tem a ver com a sua produção, é algo que tem a ver com as suas virtudes, que você se empenhou, e aquilo dali vai te dar um ânimo, certo? Vai ser a gente também chama, vai ser uma âncora, uma força, algo para você associar como muito positivo na sua vida, e toda vez que alguém falar sobre aquele projeto com você, você vai encher seu peito de alegria, vai irradiar aí uma energia muito boa. Isso é um gatilho positivo. Quando nós recebemos, por exemplo, durante esse período de quarentena, eu venho conversando com queridos amigos e familiares sobre a importância do abraço, sobre a importância das comidas afetivas, de estarmos todos juntos, sobre arte, sobre plantas. Para mim, um gatilho muito positivo é exatamente esse tipo de estímulo externo. Quando, por exemplo, eu vejo as minhas plantas bem cuidadas, quando elas estão ali nascendo, brotando, quando a gente recebe um abraço, como aquilo dali vai acionar dentro da gente uma sensação de paz, de amor. Quem não quer ser amado? Quem não quer ser cuidado? Certo? Então, esses são os gatilhos positivos e que vocês, cada um de vocês, vai descobrir. O que na nossa vida, o que na minha vida é super importante, me faz bem, e eu não estou dando o devido valor. Da mesma forma, a gente tem que avaliar também os gatilhos negativos. Por exemplo, se a pessoa gosta muito de ir em show, né? Ela quer assistir um show muito bacana, e ela gosta muito de alguns cantores, mas ela tem assim, ela percebe que aquela multidão, quando é show muito aberto, aquela multidão, possíveis brigas ali naquela multidão, pode desencadear na pessoa quase que um episódio de pânico. A pessoa não tem que evitar, a pessoa não tem que deixar de ir no show que ela mais gosta, do artista que ela mais gosta, mas ela pode selecionar. Esse show vai ser num lugar menor, mais organizado, um lugar bem estruturado? Nesse eu vou. Mas é um show aberto? Nesse eu não vou. Ela identificou o gatilho negativo dela, então ela vai se poupar. Ela não vai se trair a ponto de ir num show super aberto, que ela não vai ter ali a segurança, a estrutura que ela gostaria se fosse numa casa de show menor, entende? Então ela não tem que tirar esse lazer da vida dela, mas ela vai ter de escolher melhor como e onde vai acontecer esse lazer. Um outro gatilho negativo é a pessoa tira a carteira e de repente está ali treinando no início de carteira e presencia ali um acidente, né? De repente o carro do lado bate, a pessoa trava ali no volante, tem aquele medo,
Então, toda vez que ela quer dirigir, ela lembra daquele acidente, ela lembra que ela também pode acidentar, e aquilo dali fica muito marcado para a pessoa, né? Então, toda vez que ela vê uma batida de carro, aquilo dali aciona nela uma insegurança, uma vulnerabilidade. Essa pessoa tem que parar de dirigir, Marconi? Não. Com certeza não. Mas essa pessoa tem que ter humildade para entender que foi tão traumático presenciar um acidente, que ela, como motorista, todos nós estamos expostos a se envolver em algum acidente, né? Mas ela pode trabalhar aquilo dali junto a um processo terapêutico, para que ela redobre cada vez mais atenção, para que ela se prepare melhor para poder dirigir, para que ela faça um treinamento nas vias mais difíceis. Vou, né, quero, sei lá, ir daqui para Nova Lima, eu vou pegar o anel rodoviário. O anel já exige uma atenção maior, então como que eu posso treinar? Alguém da minha família pode ir comigo, eu posso observar, eu posso evitar os horários de pico, eu posso evitar, de repente, se o feriado é hoje, eu vou sair hoje, então eu vou pegar um super congestionamento. Essas coisas são os recursos psicológicos que nós vamos usando, que nós vamos aprendendo para seguir as nossas vidas, porque medo todo mundo tem. Desespero, limitações, é que a gente tem que tomar mais cuidado e tem que tratar, né? O medo, ele também, ele nos ajuda a não achar que podemos tudo. Então, ele nos dá um norte. Então, assim, é um outro termo que a psicologia usa muito, nós precisamos desenvolver esses recursos psicológicos, essa força interior, essas estratégias, a contratar alguns serviços para nos auxiliar, a enfrentar, a lidar de maneira pausada, sem aquela coisa de tratamento de choque, né? Porque nem todo mundo consegue esse tratamento de choque. Vamos pôr a pessoa recém-tirada da carteira lá no anel. Em pleno 1º de maio, em pleno feriadão. Não é bem assim. Algumas pessoas podem até dar certo, mas a grande maioria não. Então, cada um tem o seu processo, cada um tem o seu ritmo, certo? Beleza. Respondi? Respondeu, com certeza. O Zé Almir comentou que homem não chora? Chora sim, chora mesmo, Zé. Eu choro, já chorei de alegria, de tristeza. Chorar é liberar a emoção, né? Marconi, super, super ótima a sua colocação. O choro é a manifestação das emoções. O choro é a nossa faixa interior. E é necessário, sim, é importante chorar por alegria, é importante chorar por tristeza, por decepção, porque nós estamos fazendo uma primeira varredura, uma primeira autolimpeza, né? Vou contar aqui um exemplo. Eu sou mãe de 2 crianças, assim, batalhei muito para ser mãe, o meu filho de 5 anos e a minha filha de 3 anos, o Thales e a Sofia. E eu já fui mãe mais madura, né? Hoje eu tenho 41 anos, então eu fui mãe já nessa faixa de 35 a 36, né? E outros preconceitos que a gente também enfrenta, né? Que algumas pessoas falam, nossa, mas você deixou para ser mãe muito tarde, que absurdo, vai ser a avó. As pessoas não sabem da nossa luta, né? Eu tive alguns problemas de saúde que eu tive que me cuidar, que eu tive que fazer um longo tratamento para poder conseguir se engravidar. Então, por isso que eu falo, menos julgamento e mais apoio, né? E falando sobre o choro, eu tenho uma missão no meu coração, que é ajudar nesse processo de educação do meu filho para ele não ser machista. Porque assim como a gente tem o racismo estrutural, a gente também tem o machismo estrutural. Então, na minha casa, eu procuro ao máximo, trabalhar essa coisa do respeito, de todos aprenderem várias tarefas, de brincar com tudo. E esse exemplo do choro que o José Almir deu, uma vez meu filho queria muito aquele filme Sonic, né? Sim. E eu falei com ele, vamos, no final de semana a gente compra um filme sim, e vamos assistir. E na hora que eu comprei o filme, ele ficou passando a mão assim no rostinho, no olho, falando assim, mamãe, eu não sei o que está acontecendo, o que? Está saindo alguma coisa do meu olho? Tem água no meu olho, mamãe? Eu não sei porquê, mas é porque eu fiquei tão feliz, você comprou o filme, eu estou tão feliz. Primeiro eu achei, assim, fantástico ter a chance de ver o meu filho se emocionar
e eu estar ali acompanhando aquele momento e poder ensinar para ele que o choro é algo muito natural, que ele estava chorando de alegria, que ele queria tanto Sonic, que nós assistimos umas 10 vezes, né? Ele queria tanto Sonic, e ele se emocionou, e eu fui conversar com ele de uma maneira lúdica, para alcançar ali o entendimento dele, né, para que ele pudesse compreender a minha explicação, que o choro dizia dessa emoção, desse momento feliz, que meninos, meninas, homens, mulheres, jovens, adultos, idosos, todos podem chorar, né? Então eu fiz uma explicação. Da mesma forma como eu falo que eles podem brincar com todos os brinquedos, que eles podem ajudar a pôr a mesa para o almoço, que eles podem usar todas as cores. É tão importante, né, a gente trabalhar aí com os nossos filhos, com os homens da família, com os homens do Brasil, né, que a gente convive, que sensibilidade não é fraqueza. Sensibilidade é a capacidade apurada de sentir. Ótimo, Paquita. Que a gente estava falando dos gatilhos, né? Só porque a Yara Lourenço, ela comentou aqui, quando a vida emocional sim. só te traz gatilhos negativos. Compreendo, Yara. Tem fases na vida que nós estamos tão doídos, tem fases na vida que nós estamos com tantas provações, tantas adversidades, tantas lutas. Eu compreendo. Há momentos de muita dor, há momentos que o paciente ele narra ali um processo depressivo, e quando a gente analisa a vida desse paciente, quando a gente faz ali um levantamento, uma anamnese profunda, a gente percebe que essa paciente são grandes guerreiros, né? Eu sempre falo que grandes lutas para grandes guerreiros. Quando a vida, Yara, está nessa fase de muitas provações, de muitas dificuldades, é difícil a gente ver luz no fim do túnel, né? É difícil. Compreendo, tenho empatia por esses momentos, também sou humana, sou mulher, também tenho os momentos difíceis, né? Mas, acima de tudo, eu gosto muito de pensar na palavra esperança. Isso me faz, assim, me tira, às vezes, de muitas angústias, né? Porque a esperança é a gente perceber que, apesar de tudo isso, nós ainda estamos saudáveis o suficiente para fazer essa análise crítica de que a nossa vida não está legal, de que nós estamos tristes e o que fazer. Porque muito pior é quando nós atingimos uma patologia que nos rouba totalmente a nossa sanidade, e nós ficamos à mercê aí de vários outros cuidados, sem ter essa presença, essa vitalidade, essa sanidade. Então, só de você estar fazendo essa crítica, essa pontuação, é sinal de que o seu raciocínio ele está preservado, a sua saúde emocional ela pode estar abalada, mas você ainda é dona da sua vida, você ainda é dona de si, certo? Então, nós precisamos, assim, acreditar de pegar essas rédeas com as próprias mãos e tentar fazer ali um processo de mudança nas nossas vidas. Mas todos nós temos as nossas sombras, temos os nossos fantasmas, temos os nossos traumas. Então, para fortalecer o nosso emocional, a gente precisa tratar desses fantasmas, sombras e traumas, baseado em toda a técnica da psicologia, em toda a experiência clínica, que vai auxiliar o sujeito a sair daquele quadro, às vezes, de uma crise existencial, de um adoecimento mais leve. Antigamente, a psicologia, o trabalho, né, psicoterápico, analítico, ele era conhecido, tinha a fala, né, até uma explicação mais puxando para a psicanálise, esse trabalho da escuta chamava-se a cura pela fala. Então, o pessoal não falava assim, estou indo ali na minha análise, na minha psicoterapia, eles falavam, eu vou ali na cura pela fala. Então, através da fala, do desabafo, de se reescutar e das pontuações, intervenções que o profissional faz, existe ali uma montagem de um quebra-cabeça. O sujeito, ele entende, a ficha cai, ele mata a charada e ele consegue fazer ali todo um processo de retratação, de superação. Quando não é possível somente com trabalho terapêutico, que é fala, escuta, intervenção,
uma organização ali do tempo do paciente, nós vamos conversar da vida do paciente no todo, mas quando esses sintomas já estão limitando, já estão muito graves, nós precisamos sim chamar a psiquiatria para ser a nossa grande parceira, porque a psiquiatria ela vai trabalhar através da ajuda medicamentosa. O processo depressivo, pessoal, ele também tem um desajuste muito, muito químico, certo? Na realidade, a depressão é uma patologia que diz desse desajuste químico e que tem muitos efeitos aí emocionais, muitos sintomas emocionais e também físicos. Então, essa desordem química, ela vai ser equilibrada através de medicamento. E o psiquiatra, de maneira muito responsável, vai passar ali alguns medicamentos, fazer alguns testes de algumas famílias de medicamentos com determinadas miligramas para fazer essa regulação química no organismo do paciente. Em termos de serotonina, em termos de outras substâncias aí no nosso corpo, correto? Então, essa é a diferença. Então, na medida que esses sintomas se intensificam, que ele tem cada vez mais prejuízo, e a gente que é família percebe que o outro está alterado, está estranho, e por mais que a terapia seja super valiosa, e as outras áreas, como eu disse antes, em alguns momentos a psiquiatria ela vai ser super bem-vinda sim. Algumas patologias mais sérias, né, que requerem um tratamento mais rigoroso, que tem um desajuste químico e emocional ainda maior, como transtorno bipolar, depressão maior, esquizofrenia, precisa sim dessa intervenção mais presente da psiquiatria e da neurologia também. A acupuntura, as áreas médicas, as atividades físicas, né, a leitura, né, a natureza, todos esses caminhos, todos esses meios são grandes fontes terapêuticas, né? Hoje, ter bons livros é estar em boa companhia. A Lia Luft tem uma frase que também é meu xodó, que ela fala assim, na minha casa, livro era igual pão, não podia faltar. E hoje eu tenho orgulho de ter uma pequena biblioteca, de presentear meus filhos com livros, e de toda noite ter um momento, mamãe, conta a historinha, então vamos contar a historinha, de ler, né, de buscar por boas leituras, e nós temos um espaço fantástico, pessoal, a Biblioteca da SEMP, que vocês podem se usufruir, nós temos um acervo ótimo, muito bem organizado e liderado aí pelo Marconi, e livro é vida, gente, amo, já fui presenteada com alguns livros, e as pessoas que já me presentearam com livros, assim, moram no meu coração. Livro é vida, livro é amor, livro é uma palavra de incentivo, é amadurecimento, é aprendizagem, então, assim, fica a dica também. São várias as fontes hoje de ajuda, são várias os meios terapêuticos, né? Quando eu dou o exemplo aqui das minhas plantas, foi algo que na quarentena eu vi que me acalmou. Mexer com as minhas plantas, reformar aqui meus quadros, amo ter uma obra de arte perto de mim, ter as plantas. Isso eu vi que foi um ritual que me fez realmente acalmar, que me deu um outro sentido, de colorir um pouco mais a minha casa, independente se a casa é pequena, simples, grande, bem montada. Hoje a arte, às vezes, o livro, a planta, ela está bem mais acessível do que a gente pensa, né? Então vamos buscar também por esses meios. Isso aí, Paquisa. A gente já está aqui com 56 minutos de live. Eu vou pedir para vocês Sim. darem um like aí no vídeo, dar um curtir, né? Clicar no joinha e se inscrever também. Tanto no canal da SEMP no YouTube, quanto no Instagram, no Facebook, para vocês acompanharem todas as novidades. Eu vou para a próxima pergunta aqui. Claro. A próxima questão é sobre os tratamentos multidisciplinares e processo de superação. Paquisa, o que você pode falar para a gente? Olha, até comecei a falar um pouquinho sobre isso. Hoje, nós temos aí grandes parceiros, juntamente à área da psicologia. A psiquiatria, a neurologia, a endocrinologia, a nutrição, os educadores físicos, os fisioterapeutas, os professores de artes, os professores de dança, são tantas as áreas dignas, lindas e super importantes que podem sim fazer parceria junto com a psicologia nesse tratamento com os pacientes, tendo como objetivo
auxiliar esse paciente. Então, o tratamento multidisciplinar envolve diversas áreas que têm como objetivo trazer mais saúde para o paciente e ajudá-lo nesse processo de ter uma melhor gestão da sua vida, ter uma melhor gestão do seu tempo, de ter ali um plano de cuidados, né? A gente deve observar, como eu disse, apesar de todo o preconceito, e que nós devemos ir cortando esses preconceitos, hoje algumas áreas, por exemplo, a área da nutrição, né, a área da psiquiatria, são áreas que podem nos orientar tanto, são áreas que podem fazer um tratamento preventivo. O paciente que está tendo ali muita perda de sono, ele pode sim buscar, por exemplo, pelo tratamento da acupuntura, da homeopatia, que são áreas super bacanas, com estudos assim extraordinários. Não sendo possível, se for uma questão mais crônica, nós podemos encaminhar esses pacientes para a área da psiquiatria, para as áreas médicas, né? Cada um tentando fazer o seu trabalho, para que tenha essa consciência, né? Para que desenvolvam essa consciência de autocuidado. E tanto essas áreas, seja acupuntura, seja psiquiatria e nutrição, tem uma série de informações para enriquecer a nossa vida. Hoje nós sabemos, Marconi, que o paciente que tem uma melhor alimentação, que sabe balancear melhor, ele vai ter uma qualidade de vida maior, inclusive o emocional dele também vai ter uma estabilidade maior. Então, a área da nutrição é muito rica para a gente. Nós sabemos que existem medicamentos que a psiquiatria vai prescrever de uma maneira sábia, com ótimos profissionais. É sempre importante a gente buscar por uma indicação de um profissional. Nós sabemos que esses medicamentos, eles podem auxiliar ali o paciente a ter uma qualidade, a regular o sono, para que o paciente não tenha tanto prejuízo devido à insônia, que vai ter prejuízo no estudo, no trabalho, na hora de dirigir, na hora de socializar, entende? Então, assim, o próprio paciente vai avaliar: eu quero um tratamento mais alternativo, eu quero conhecer mais dessa vida mais natural, ou não, eu já estou há muitos anos com esse problema, eu já preciso de uma intervenção medicamentosa alopática, entende? Ou seja, um medicamento tradicional da medicina. Cada caso é um caso, pessoal. E o profissional deve fazer uma boa anamnese para poder promover ali um plano de cuidados para o paciente. E quando eu falo que juntos somos mais fortes, eu acredito muito nisso, eu partilho muitos pacientes com diversas áreas, né? Quando o paciente, ele vai, por exemplo, ele busca uma aula de dança, uma aula de natação, uma aula de pintura, ele também está extravasando aquele emocional, ele está extravasando muito dos sentimentos naquela arte, naquele movimento do corpo. E ele vai ter um retorno disso, porque a música, a arte, a natureza nos dá um retorno, e automaticamente nós vamos ter satisfação de ver ali uma peça sendo produzida, de ver um trabalho sendo produzido na pintura, de ver o nosso corpo se movimentando. É a musicoterapia. Nós tivemos aqui também um momento super bacana com a Cida, né, sobre jardinagem, com a Rose também sobre essa parte da cozinha, do cozinhar, e foi super interessante. Por quê? Porque são áreas que elas também podem agregar no tratamento psicológico. Não quer dizer que o paciente está em terapia, na psiquiatria, que pronto, ele não tem que fazer mais nada. Não. As outras áreas, elas vêm lembrando o paciente que a vida vai muito além do consultório, que a vida vai muito além do remédio, que quando a gente celebra com música, com natureza, com arte, com lazer, com prazer, a recuperação, ela é muito maior, ela é muito mais rápida, certo? Tem várias pesquisas que apontam que o paciente que participa de mais atividades, e principalmente essas atividades que envolvem o lúdico, que envolve o prazer, que envolve o sinestésico, né, o toque, que envolve a audição, tem ali uma ativação cerebral muito maior, né? Tem ali uma maior produção de substâncias que tendem a relaxar o nosso corpo e nos dar bem-estar. Porque o estresse, pessoal, vai ser uma descompensação aqui muito grande. Então, é endorfina, é cortisol, é
adrenalina que vai jorrando no nosso corpo. Não é à toa que esses sintomas físicos a pessoa fica tão descompensada. Então, quando a gente consegue se autoacalmar, canalizar a nossa energia, canalizar os nossos pensamentos, canalizar as nossas forças nessas diversas atividades, nós temos um benefício enorme. Não é todo mundo que pode fazer tanta atividade, mas escolha. Ah, Paquis, agora é um momento super difícil financeiramente. Compreendo, mas é possível fazer uma caminhada? É possível fazer um alongamento em casa? É possível usar mais o rádio? Quem me conhece sabe que eu tenho uma paixão por rádio. Adoro escutar música, me faz muito bem. É possível deixar nossa casa com um pouco mais de luz, de som agradável? É possível participar de uma atividade da SEMP que está ao alcance de todos os nossos associados dependentes? Então, tem meios. A gente precisa sair da zona de conforto e acreditar que esse movimento, essa busca por ajuda, é o que vai nos curar. Ótimo, Paquisa. Eu vou para a última pergunta que a gente tem aqui, pessoal, e depois eu vou fazer a pergunta que as pessoas mandaram no Deixar grupo, né, ali. gente? Isso, já tem um pouco mais de 1 hora de live, para a gente dar uma apressadinha aqui. Como podemos proteger e fortalecer nossa saúde emocional? Uma última pergunta que eu já respondi um pouco, né? Mas complementando, além de todos esses recursos que nós estamos apontando aqui de canais de ajuda, quando a gente busca por apoio, quando a gente recebe apoio, que apoio, Paquisa? Apoio da família, apoio de amigos, apoio terapêutico, profissional, apoio medicamentoso, apoio médico, todas essas linhas já vai nos ajudar a fortalecer, a proteger mais a nossa sanidade, a nossa saúde emocional e mental. Então, nós precisamos cada vez mais acreditar que com esse movimento de buscar esses recursos terapêuticos, esses tratamentos, não ficar em zona de conforto, não ficar omisso, né, nós vamos realmente fortalecer aí a nossa saúde psíquica, certo? E um processo de mudança em meio a tantos caos, em meio a tanto caos, em meio a tantas adversidades, é difícil, porque vai nos gerando ansiedade. E a ansiedade, Marcone, ela é bem danadinha, ela é bem difícil, porque a ansiedade, ela nos rouba essa capacidade de priorizar, de analisar, de dar exclusividade, de focar mais, de administrar melhor nossos pensamentos, emoções e comportamentos. Então, quanto mais adversidade, quanto mais confusão, o tumulto, a angústia, tende a ansiedade a aumentar também. Então, ela vai nos atrapalhando. Só que, apesar de tudo isso, são vários os canais de ajuda que hoje nós temos e nós devemos recorrer. Talvez, Yara, essa luta sozinha, ela seja mais difícil mesmo. Mas, assim, se você olhar para os lados, eu acredito que ainda é possível encontrarmos pessoas profissionais para nos ajudar nessa superação. Se a gente olhar para dentro das nossas casas, eu falo que, assim, eu e muitas pessoas que eu conheço, muitos de nós da SEMP, nós estamos num momento de muita gratidão, porque apesar de todo esse caos financeiro, sociopolítico do nosso país, nós estamos empregados dentro de uma instituição que a gente chama da grande família SEMP. Nós temos ali o reconhecimento, temos o nosso salário, temos a nossa casa. Então, é um momento também de celebrarmos essas vitórias. Nós não vamos conseguir vitória em tudo, em todos os níveis da nossa vida. Não vamos. E nós vamos ter de aprender a abrir mão um pouco. Nós podemos ser vitoriosos em tais e tais aspectos. E podemos estar em trabalho, em constante trabalho, para melhorar aquela outra área que até então está muito judiada. Então, nós vamos precisar de paciência, de sabedoria, de apoio e de perseverança. Tinha um seriado que foi muito bonito, que fala Hoje é Dia de Maria. As poucas coisas que assim, eu não sou muito de televisão, hoje eu tenho uma grande preferência pela música, pelas plantas, pelos livros, né, que nós vamos falar também, né, Marcone, da função terapêutica e dos livros, da nossa biblioteca.
e nesse seriado, Hoje é Dia de Maria, tinha uma personagem que falava com a Maria, Constança, meu bem, Constança. Então é isso, nós precisamos ter essa constância na luta, na esperança, não desistir, analisar qual a minha responsabilidade em cima da minha queixa, e não é fácil, gente, não é fácil, né? Eu também sou humana, sou mulher, com as multitarefas aí da mulher, sou psicóloga, sou paciente, que eu também me cuido, e é difícil, às vezes, a gente confessar as nossas responsabilidades em cima das nossas queixas. Então, por isso eu disse atrás sobre a humildade, né? Então, assim, para todos que estão num momento muito difícil, ou de um adoecimento emocional, ou de um momento muito delicado na família, na vida, o que eu posso pontuar para vocês, não deixe de ter esperança. Busquem recursos, busquem pessoas, amigos, profissionais, para poder ali criar um plano de cuidados com vocês, né, para vocês saírem desse lugar tão refém dos próprios problemas. Tem que se movimentar. A acupuntura, que é uma grande irmã e querida área da sempre, um beijo aí para os nossos acupunturistas, eu aprendo muito com a medicina chinesa, que eles falam o seguinte, a gente tem que movimentar, a vida tem que ter movimento, porque senão a gente abre espaço para adoecimentos. Então, gente, movimentem-se emocionalmente, fisicamente, movimentem-se, acreditem que as coisas podem sim melhorar, apesar de todas as dificuldades. Você falou aí de literatura, dos livros, né, da importância também da leitura. Sim. A Aline, ela comentou aqui, escutei essa frase dia destes, pessimismo da razão, otimismo da vontade, do Antônio Gramsci, né, o pensador italiano. Ótimo. Eu também, você falou de esperança, eu lembrei do Albert Camus, que é um escritor francês, que no livro dele, O Estrangeiro, ele fala que o homem sem esperanças, ele se sente um estrangeiro no mundo, né? Mas ele também diz no mesmo livro que foi durante o inverno que ele descobriu que dentro dele havia um verão insuperável. Então é perseverar mesmo, se movimentar, como você disse, né? Sim. Vou deixar a Paquisa também fazer as considerações finais dela para a gente encerrar a live. Pessoal, o que eu tenho a dizer? Gratidão por essa partilha, por esse momento. Muito obrigada pela participação de todos.